Paz do Senhor, pessoas, tudo bem? Como vocês estão? Eu estou com saudade de vocês, que me fazem cair os cabelos, mas estou com saudade. Esse tempo serve pra gente valorizar cada um, os abraços, os apertos de mão, né, Dudu? Mas é isso aí. Vou gravar um videozinho pra vocês sobre a nossa aula da EBD, pra vocês não ficarem mal acostumados, hein? Quando isso passar, quero ver todos vocês na EBD, tá bom? Peguem lá a revista de vocês e a Bíblia correndo, vai. A gente espera, né, Dudu? Vamos esperar. Vamos lá pegar a revista e a Bíblia. Vamos esperar eles? Pegaram? Vamos lá, então. Abre lá na lição 12. Lição 12. A conversa aproxima a família. É o título da lição. O texto bíblico base está lá em 1 Tiago. É a quarentena, gente. Mas vamos lá. Tiago, capítulo 1, versículo 19 ao 26. Acharam? Pegaram a Bíblia? Amém. Então vamos lá. Tiago, capítulo 1, do versículo 19 ao 26, que diz assim. Vamos ler, Dudu. Sabei isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus, pelo que, rejeitando toda a imundície e superfluidade de malícia, receber com mansidão uma palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu próprio rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e foi-se e logo se esqueceu de que tal era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. Ou seja, vamos conhecer mais um pouco sobre o diálogo na família. O texto áureo está lá em Provérbios 15, 23, que diz assim: dar resposta apropriada é motivo de alegria. E como é bom um conselho na hora certa, né? Então vamos lá. Saber comunicar-se de modo adequado possibilita aos membros da família construir um relacionamento equilibrado e evitar conflitos desnecessários. A falta de comunicação pode levar um casamento ao fim, pois é pelo diálogo que o casal expõe o que precisa ser mudado ou melhorado na relação. Comunicar preocupações, alegrias e expectativas ajuda a família a manter-se unida, estruturada e feliz. Por meio de uma comunicação eficaz, pais e filhos podem conhecer-se melhor e, consequentemente, fortalecer a amizade, o amor e o respeito recíprocos. É muito importante essa interação da família. Muito importante. Questões simples, às vezes, o que você quer comer hoje? Frango ao molho, aí o outro, carne com carne de panela, aí o outro, omelete. A conversa vai fazer com que as pessoas cheguem a um objetivo final, né, Dudu? Por isso que é importante se comunicar, né? Fala pra eles. Mas vamos lá. Continuando. Ponto 1. Saber comunicar-se. Comunica-se adequadamente aquele que domina a arte de expressar seus sentimentos e aquele que desenvolve a habilidade de compartilhar suas ideias.
A família que não se comunica desta forma está fadada à ruína, pois a comunicação é vital para o desenvolvimento intelectual e emocional do ser humano. Vamos lá. A gente precisa, para crescer em todas as áreas da nossa vida, que nós temos bons relacionamentos com as pessoas, no trabalho, na faculdade, na escola, no nosso meio, com os nossos vizinhos. Para a gente viver bem emocionalmente, intelectualmente, nós precisamos desse bom relacionamento. Saber se comunicar, saber se expressar. Né? As pessoas tímidas, elas têm essa dificuldade de se colocar, de falar com as outras pessoas. Mas isso não quer dizer que elas não tenham bons relacionamentos, né? Temos uns tímidos aqui que a gente conhece, né? Mas vamos lá. 1.1. A medida do falar. Toda pessoa tem sua própria maneira de comunicar-se e precisa de liberdade para mostrar quem é. Todavia, é importante sabermos a medida exata do falar, para não cometermos erros. Isso se torna possível quando aprendemos o que é importante para o outro e cedemos em alguns pontos. Se agimos assim, conseguiremos promover equilíbrio no lar. Ou seja, para um bom relacionamento familiar, é preciso ouvir, entender e, em algumas vezes, em alguns pontos, ceder. Deixar que o outro assuma a responsabilidade ou assuma aquilo que tem. Fique na frente. Às vezes é necessário você ceder para que as coisas fiquem equilibradas. Mas vamos lá. O momento oportuno. 1.2. Às vezes é melhor aguardar uma ocasião oportuna para fazer uma comunicação ou pedido a alguém, pois uma notícia ou um pedido fora de hora pode gerar sérios transtornos. Existem momentos que exigem introspecção, reflexão ou descanso mental. Nem sempre você vai chegar e falar assim: aconteceu isso. Não. Você tem um tempo determinado para fazer tudo, inclusive para falar. Né? A palavra do Senhor fala: há tempo para todos os propósitos debaixo da terra, inclusive falar e se calar também. Existe um tempo determinado para tudo. Cabe a nós ter a consciência de saber se é o momento de falar ou de se calar. Mas vamos lá. As pessoas comunicativas, habituadas a falar mais que as outras, precisam aprender a policiar-se, esperando o tempo certo para conversar sobre aquilo que desejam. Assim como o ser tímido e não conseguir se comunicar é prejudicial, aquela pessoa também que fala pelos cotovelos também é prejudicial. Então a gente tem que saber dosar aquilo que a gente fala e para quem a gente fala, né? Vamos lá. O cuidado com a precipitação. A palavra de Deus recomenda que sejamos tardios para falar. O hábito de falar precipitadamente é um sinal de falta de sabedoria. Além disso, quando demonstramos pressa para expressar o que sentimos, corremos o risco de sermos envergonhados. E tem coisa pior do que ser envergonhado? É horrível, né? Mas a palavra de Deus, ela fala que nós sejamos tardios para falar, né? Deixa. A gente tem que se colocar. Sejamos tardios. Deixa as coisas rolarem, deixa tudo acontecer. No tempo certo, vai chegar a sua vez de falar. E aí sim você fala. Tem um tempo certo. Calma aí que eu vou ligar a luz. Vamos lá. Saber ouvir. Assim como saber falar é uma virtude,
saber ouvir também. E o interessante é que Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca. Por que será, né? Ouvir mais, falar menos. Vamos lá. Ponto 2. O ser humano tem a necessidade de ser ouvido. Isso faz sentir-se respeitado e valorizado. No entanto, em um diálogo, o que realmente importa é fazer com que a mensagem seja compreendida. Muitos problemas poderiam ser evitados se houvesse um pouco mais de interesse por ouvir o outro e entender o que ele fala. E é assim, a maioria das confusões que acontecem no meio familiar é porque as pessoas não conseguem parar para ouvir aquilo que está atingindo, aquilo que está afligindo o outro. A maioria das vezes nós só queremos falar e não queremos nos aquietar e ouvir, o que pode evitar muitos conflitos. Que a gente possa ouvir mais, entender os nossos pais, sabe? Quando ele fala assim, não dá pra comprar aquele tênis agora, ou não dá pra trocar o seu celular agora. Entenda a situação. Ouça mais. Ok? Continuando. O importante não é somente escutar as palavras, mas também ouvir a mensagem contida nelas. Escutar, todo mundo escuta. A diferença é ouvir. Quando eu ouço, presto atenção e aquilo eu vou pensar. E aquilo vai me fazer entender a situação. O escutar não, escutei. Tá, e o que foi que eu falei? Não vi. Entendeu a diferença do escutar e ouvir? Continuando. 2.1. A indiferença. Uma das armas que Satanás usa para destruir os lares é a indiferença. Quantos pais e filhos buscam ter diálogo e aprendem a ouvir o que o outro tem a dizer? A indiferença não encontra lugar na família, pois ouvir alguém com atenção é uma maneira de mostrar-lhe que ele é importante e que é levado a sério. Esse é o principal problema hoje em dia. Muitas pessoas que chegam para conversar comigo falam que eu consigo conversar com você tão bem, tão de boa, tão simples. Eu não consigo conversar com a minha mãe, com meu pai desse jeito. Mas às vezes a indiferença, a correria, a loucura do dia a dia faz com que as pessoas não deem tanta atenção para aquilo que está acontecendo ao redor. E é interessante que essa fase que a gente está passando fez a gente se entrosar mais como família. A gente está conversando mais com o nosso pai, com a nossa mãe, com os nossos irmãos. A gente está conhecendo o lado das pessoas que moram conosco. É isso aí. Muitas pessoas já tinham esquecido de quanto seu pai é legal, o quanto ele é engraçado, o quanto sua mãe é divertida, o quanto sua irmã é maravilhosa, tem cada ideias. Então, esse castigo que nós estamos nos fez valorizar mais as pessoas que estão do nosso lado. E eu creio que vai ser uma coisa que vai ser levado de lição pra frente depois que tudo isso acabar. As pessoas vão parar mais para olhar para quem tá dentro de casa, sabe? No redor, dentro das 4 paredes. Coisa que antes, por conta da loucura, não dava. Malaquias capítulo 4, verso 6 diz assim: E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Sua família é seu maior tesouro. Nós somos seres humanos, cometemos erros, pedimos perdão, às vezes temos paciência, outras vezes perdemos a paciência, mas no fundo nos amamos. Seus pais, seus filhos, seus irmãos, eles são a sua família, o seu porto seguro. A família é onde você pode secar as suas lágrimas e receber o afago na alma. É a sua casa onde você encontra abrigo e proteção. A família é o lugar onde os seus valores são forjados a cada dia e onde os sentimentos são moldados.
É também o lugar onde experimentamos as maiores angústias e os melhores sorrisos. Pode haver momentos em que algumas coisas ficam desajustadas, mas mesmo assim procure superar as diferenças, pois a família tem que permanecer unida. São pessoas imperfeitas com pontos de vista diferentes, mas que podem lutar juntas contra o que der e vier para conquistarem um objetivo comum. Não importa onde esteja, você sabe que sempre pode obter um caloroso abraço da sua família, até mesmo a centenas de quilômetros de distância. Talvez a nossa família não seja a ideal. Às vezes podem haver muitas discussões, mas sua casa é o lugar que o Senhor escolheu para que você nascesse, e é ali onde o seu cristianismo vai ser testado. Temos que tomar cuidado para não danificarmos ou quebrarmos a nossa união, e isso se consegue quando temos interesses em comum e lutamos pela felicidade e estabilidade de cada membro da nossa família. Nossa casa é a construção mais importante de nossas vidas. Só poderemos elaborar e construir o nosso mundo baseado no relacionamento com nossas famílias. O melhor presente que você pode dar à sua família é passar um tempo de qualidade com ela. Embora a nossa casa seja um lugar onde podemos ser nós mesmos, é importante cuidarmos do nosso comportamento, pois ele pode deteriorar a família. Confiança, respeito e solidariedade devem sempre ser a base do nosso comportamento. Dedique tempo a cada dia para a sua família, pense nela, se coloque no lugar do outro e sempre que puder demonstre seu amor, não somente com palavras, mas principalmente com suas atitudes. Lembre-se de que sua família é o seu bem mais valioso, o seu maior tesouro. Eu quero orar por você. Senhor, sabemos que a família é o nosso porto seguro, o lugar que o Senhor escolheu para que viéssemos à vida. Dê-nos sabedoria para superarmos todos os conflitos que ocorrerem na minha casa. Da mesma maneira que as vitórias são compartilhadas, que quando houver um erro, ele também seja assumido e corrigido juntos. Sei que não fomos criados para vivermos sozinhos,